Pode ir lá. Estão me vendo? Não, vocês não estão vendo minha tela, não, né? Não. Podemos ir ao vivo, então. Ao Boa vivo. noite. Tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês aqui essa noite na live que a gente vai finalizar aí o nosso curso Revolução do Branding com a Ana Couto. Um curso que foi recorde para a gente, de audiência, pessoas concluindo, foi uma experiência incrível. E eu quero saber aqui no chat, comenta aqui, quem concluiu o curso Revolução do Branding? Comenta aí para a gente ver quantas pessoas aí também, de onde vocês são. Comentem a cidade de onde vocês são. Eu vou fazer uma introdução bem rápida e já vou passar aqui a voz para Ana Couto e no finalzinho eu volto aqui para falar rapidinho para vocês, passar um recado. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí para vocês sobre a nossa Masterclass com a Ana Couto. A primeira etapa foi vocês participarem do curso A Revolução do Branding e agora a gente está aqui na segunda etapa, onde nós vamos falar. A Ana vai apresentar a masterclass aí de encerramento do curso em grande estilo. E no finalzinho, a gente vai falar aqui para vocês um pouquinho sobre a comunidade Laje, como que vocês podem participar aqui da nossa comunidade. Então, como que vai funcionar hoje? A gente vai ter um boas-vindas. A Ana vai fazer um recap do curso, fazer um resumo de como foi o curso Revolução do Branding. Depois ela vai falar um pouquinho sobre a metodologia, a revolução na prática. Em seguida, como você pode aplicar o método. E vamos finalizar ali com a oportunidade Laje, falando um pouquinho da nossa comunidade, do nosso programa Branding Aplicado. E a gente finaliza aqui com Tira Dúvidas. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. E durante a live, vocês podem fazer as perguntas, que o nosso time está reservando essas perguntas no arquivo, e no final eu vou passar essas perguntas para a Ana, e ela vai responder aí a grande maioria das suas dúvidas. Então, fique com a gente até o final, que nós estaremos aqui. Então, seja muito bem-vinda, Ana, e o palco aí é com você. Estamos aí com Muito muitas pessoas ao obrigada. vivo. Muito legal. Galera, tudo bem? Não sei quantos de vocês já me conhecem, mas eu sou Ana Couto. Estamos aqui nessa jornada, né? Bruno, Paula, Bruna da Laje, com a agência, de trazer, de abrir o método, de fazer uma revolução de valores, de certa forma, nesse Brasilzão que a gente acredita tanto. Eu vou fazer uma. Vou começar aqui a botar o meu. Tá todo mundo vendo? Sim, tá Sim, passando, Ana. Então vamos lá. A ideia aqui é, enfim, consolidar, finalizar aqui essa nossa jornada que tem sido incrível. É, desde quando começou essa ideia, né? Essa ideia da revolução do branding começou ano passado, na verdade. Eu já estava há muito tempo sendo pressionada por algumas pessoas, por alguns clientes, por você tem que escrever um livro, você tem que escrever um livro, e eu sempre deixei isso um pouco de lado, dada o tamanho, né, dos desafios e do trabalho que a gente tinha, mas o ano passado, em fazer 30 anos dessa jornada com a agência e dentro dessa visão do ecossistema, eu resolvi fazê-lo, né? Sentei aí por 5 meses com a ajuda de muita gente para escrever. E é sempre um processo muito interessante, muito rico, né? E a gente vê essa jornada acontecendo. E eu acho que a revolução, o nome, é bem isso, né? Que a gente está passando. Então, a gente está aqui um pouco nessa masterclass para a gente trabalhar juntos, pensar juntos aqui. É uma visão integrada com a gente, né? De como é que a gente vai passar por isso. Então, vou fazer um certo recap e vou falar um pouco mais de metodologia. O Bruno já falou um pouco isso. É uma coisa que nos norteia, né? Que faz com que a gente realmente pense o mundo de uma forma mais abstrata, né? Mas com foco em realização, né? Eu acho que essa aqui é a nossa intenção aqui. Então, eu vou falar um pouco quem eu sou. Muitos de vocês, de certa forma, me conhecem, mas eu sou mãe
do B, do Bernardo, que tem 28 anos, economista, da Júlia, que tem 24, hoje ela é artista plástica, está morando em Londres. Sou casada há muitos anos, há 36 anos, com o Pedro Ferreira, que é economista da Fundação Getúlio Vargas, o que é muito legal, que a gente tem uma troca muito interessante, né, de números e criatividade, acho que dentro de casa. Eu fiz, como eu já falei, eu comecei com 17 anos, eu não sabia muito bem o que eu queria, mas eu sempre estudei muito antropologia, filosofia, então entrei para duas faculdades, uma de design na PUC e outra no IFIX, que era antropologia e sociologia, e foi assim quando meu mundo se abriu para uma coisa que estava dentro de mim, mas eu não sabia muito bem o que que era, né? Que é o simbólico, o antropológico do nosso mundo e o visual, né? E como é que essa correlação se faz. Eu fui para os Estados Unidos, a gente morou 5 anos nos Estados Unidos, e ali também me deu um outro epifania que eu falo, né? O mundo do branding muito desenvolvido, mais pelo design de organizações enormes, com 700 pessoas trabalhando para o mundo inteiro. E aí, nesses 5 anos, eu resolvi voltar para o Brasil, porque eu sempre fui muito ligada ao Brasil, ao afeto, as coisas sempre me disseram muito, e vi como uma grande oportunidade. Eu acho que na minha vida sempre foi uma vida de empreendedora, e eu acho que todo empreendedor tem um talento que é ver oportunidade onde as pessoas não veem, né? Então, eu vim com esse objetivo de trazer uma visão estratégica do design, né? De trazer, e aí eu montei a agência, na verdade eu tinha montado a agência nos Estados Unidos, já tinha clientes americanos que vieram comigo, e foi uma jornada muito rica, assim, eu acho que essa jornada se consolida, né, com 30 anos, mas muito pensando onde que a gente vai, qual é o próximo passo. Depois eu fiz mais um dos muitos cursos, todo ano eu estudo bastante, eu fiz Harvard, que foi um curso de 3 anos de liderança de negócios, chama OPM, né, Leader, Owner President Management, e que, de novo, me deu muito instrumental, muito método, nos Estados Unidos se fala framework, né, para poder continuar, para poder evoluir nosso modelo de negócio. E muito do que eu fiz depois de Harvard, que foi de 2015, foi influenciado pelos aprendizados que eu tive lá. Então, eu tenho a crença de que qualquer aprendizado novo é um aprendizado que te leva a outros lugares, outros patamares, e se você sabe não só aprender, mas como aplicar isso bem, é onde realmente tem o trunfo. E hoje, né, sou CEO da Couto, da Laje e do Valômetro. E por que a gente criou esse curso? Porque eu acho que esse olhar para o passado, né, nessa minha jornada de 30 anos, alinhado muito com o nosso propósito, com o meu propósito pessoal e também com o propósito da agência, que é impulsionar o valor das pessoas e das organizações, a gente vem fazendo todo um caminho de construção desse valor, de ampliar esse valor, de ampliar a conversa, ampliar o diálogo com toda, né, o ecossistema que a gente chama. Então, a gente fez o ano passado o Festival Faz e Fala, que foi muito legal, assim, foi um encontro incrível com quem vocês pôde ver, né? Foi um encontro, um festival de um dia, com mais de 500 pessoas, com clientes, com cases, com antropólogos, com economistas, com empreendedores, e lancei, né? Fiz o pré-lançamento do livro lá. Esse ano a gente vai ter a segunda edição, então fiquem ligados aí. Eu sou super grata aqui ao meu time, ao Bruno, que trouxe esse conceito de growth marketing para a gente. Então, a gente não só está lançando um livro, mas a gente está lançando toda uma estratégia também para que esse livro tenha o impacto que a gente acredita que ele possa ter. Então, a gente fez esse livro exatamente com esse curso, para realmente ter um impacto que a gente acredita que ele pode ter, trazendo décadas de evolução do branding, trazendo estudos de cases nacionais, nossos, que não são nossos, e de cases globais, de indústrias como Procter Gamble, Johnny Walker, Unilever. Tem muitos cases bacanas que a gente se debruçou para estudar mais a fundo. A gente traz o método, né, que eu acho que é uma fortaleza nossa, o método, e o papel das organizações e das pessoas
olhando o Brasil como uma grande oportunidade. E por isso ele já está nos mais vendidos. Eu agradeço a todo mundo que está com a gente aqui, né, nesse ecossistema, fazendo a diferença, porque a gente acredita que isso pode impactar vocês pessoalmente e vocês profissionalmente. E a gente teve mais de 70 mil inscritos no curso A Revolução do Branding. A gente ficou muito feliz, eu fiquei muito feliz com toda essa repercussão que a gente está trazendo, né? De abrir, de conversar, de influenciar, de impactar. Então, foram milhões de depoimentos super bacanas, e esses depoimentos me inspiram mais ainda para a gente prosseguir. Muitos certificados, a gente certificou muita gente, tem comentários muito bacanas, então, todos que me mandaram comentários, que fizeram, que postaram, eles fazem parte aí desse movimento que a gente está trazendo, para todo mundo pensar, né? Então, eu estou super grata a todos que me escreveram, que estão com a gente aí nesse movimento, que é um movimento para o Brasil como um todo, né? Para as organizações como um todo. Porque nossa crença primária é que branding é construção de valor. E falar de valor não é uma coisa fácil, é uma coisa abstrata, assim como o branding, né? Quando eu comecei a trabalhar com branding, principalmente no Brasil, houve muito isso. Não, branding é uma moda, branding vai passar, tantas palavras. E eu sempre acreditei que branding é uma visão de mundo, na verdade, né? É uma construção de valor que precisa de algumas coisas para a gente entender como a gente navega nessa jornada. E é uma jornada que começou muito antes da disciplina, e eu, no livro eu trago alguns cases, né? Desde a religião católica, cristã, né? Como é que ela vem cheio de símbolos, de significados, de experiências. É o livro mais vendido ainda do mundo, a Bíblia, né? E no final do dia, a gente sabe que alinhando esse valor de marca, negócio e comunicação, que a gente vai construir isso, né? Então, a marca, no sentido de trazer uma personalidade clara, uma expressão clara para construir um branding icônico, o negócio, a proposta de valor para construir experiências memoráveis, e a comunicação, né? Qual é a narrativa que dá consistência, que conecta as pessoas emocionalmente, que conecta, né, essa evolução que o contexto nos traz? E eu acho que esse foi o grande evolução que nós pudemos trazer, né, para o branding, que não é só uma mudança de marca, uma mudança de logo. Ela traz na sua estrutura, na nossa crença, essa estrutura do código genético, que é o faz e fala. E uma pessoa, se puder até traduzir como as pessoas são, o que elas fazem, o que elas falam, se ela tiver uma coerência nesse todo, elas conseguem ir muito mais longe. Elas conseguem se transformar e evoluir, assim como as organizações, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto de partida na criação do branding, na sua visão de criação de valor. Só que criar valor ela não é suficiente, a gente também tem que gerar, gerir e mensurar o valor. Então, as ondas do branding vêm para dar um pouco mais de clareza de como é que a gente mensura valor, né? E aí a gente traz uma outra dimensão, a partir sempre da marca, negócio e comunicação. Isso é uma estrutura que a gente acredita no nosso método, é sempre a partir da dimensão de marca, negócio e comunicação, mas na gestão do dia a dia é sobre produto, pessoas e propósito. E, de certa forma, a gente está revendo o marketing, que foi tão importante no século XX, para uma visão de ondas de valor para o século XXI. Né? Em que produto é muito importante, você precisa ter conhecimento da marca, o seu produto tem que ter um bom custo-benefício, você tem que ter diferenciais claros, a identificação, como é que você gera identificação essa marca, eu me identifico com ela, eu fidelizo, né? Uma marca que oferece vários produtos e serviços, e eu vou estar com ela sempre. E até ela cria uma conexão emocional, não existe nenhuma decisão de compra que não tenha uma decisão emocional junto, né? Isso não é também suficiente, a gente precisa também surfar a onda de valor de propósito. Então, qual é a sua visão de mundo? Qual é o ecossistema de impacto? E como é que ela mobiliza as pessoas num comportamento, numa atitude, numa nova forma de ver, de consumir, né, de atuar no mundo? Então, essa é a premissa, como é que a gente faz as ondas de valor ser uma gestão que a gente consegue mensurar. E mensurar valor é muito importante. Então, vocês entendem um pouco do nosso ecossistema,
dessa forma, criação de valor na agência, na Couto, falando de estratégia e execução. A gente hoje é uma agência que executa comunicação, executa a jornada, né, e o dia a dia da marca também. Ao mesmo tempo, a gente está dispostos a gerir esse valor com mensuração, então botar KPIs, avaliar junto com o cliente o que traz mais resultado, o que não traz. Você faz um patrocínio no futebol feminino, fez algum impacto na minha marca, fez algum impacto no meu negócio, gerou mais conexão emocional? Sim ou não? A gente precisa medir isso, a gente está na era de mensurar tudo e compartilhar valor aqui, a gente, na Laje, gera conversas, dissemina método aberto, capacita profissionais, impulsiona pequenas e grandes empresas a conectarem com a gente nessa comunidade que a gente gosta tanto de trocar, né? Vocês sabem que a gente tem grandes clientes, grandes cases, a gente traz sempre os mais recentes, mas a gente vai continuar trazendo para vocês método, cases e disseminar essa conversa. Porque estamos vivendo em tempos diferentes, tempos difíceis, né? Tempos em que todo mundo se sente um pouco assim, muito volátil, que não tem definição muito clara, né, do que está certo e o que está errado, e pessoas, negócios fora, em mercados totalmente fora do padrão, diferentes. E quando a gente fala que não existe uma verdade, o que branding é trabalhar no gap de percepção, de como eu quero ser percebido e como eu sou percebido por todos os meus stakeholders. E a gente vai falar muito de novos modelos de negócio, porque se você não entender o que vem, como é que a gente pode hackear o sistema, o modelo de negócio tradicional ele fica pequeno em relação aos desafios que a gente tem. Então, a gente trouxe aqui, eu já usei esse case antes, mas eu acho muito legal o iFood, né? Ele quebra fronteiras de concorrência. Quem é a concorrência direta do iFood? É o Rappi, né? O Uber Eats, que agora já não tem mais. Não, ele aumenta e amplia o seu espectro de concorrência, porque ele também é um grande gerador de mídia e ele também é um grande gerador de serviços financeiros. Então, ele passa a concorrer muito além dele e, com essa, a criar um ecossistema que o transforma quase, né, numa marca icônica. E levanta também questões éticas, a forma de trabalhar, detalhes, regulação de entregadores, priorização, como é que essa relação de jornada de trabalho, né, quando não é uma jornada tradicional, né, de carteira assinada, traz questões que eles vão ter, estão endereçando, estão movimentando a economia por novos modelos de economia, né? O Diego Barreto é um cara, além de ser nosso advisor, é um cara que influencia muito novas formas de pensar, né? Novas economias, que é o que a gente precisa também. E a gente está aí com novas tecnologias. Realidade aumentada, por exemplo, redefine as experiências de compra, né? A realidade aumentada pode ser o futuro da propaganda do varejo. O que é essa experiência de compra? A Coach fez aqui um espelho de realidade aumentada, que na vitrine de Nova York, por exemplo, você já atrai os clientes e eles já pegam e testam, experimentam a bolsa que ele quer comprar em si. Então, é uma experiência que antecipa a entrada até na loja do varejo e que muda as regras do jogo do mundo real, né? Então, a realidade aumentada revoluciona o varejo, fortalece as vendas, reengaja clientes. Quase 40% dos varejistas digitais hoje vão investir na inteligência artificial, por exemplo, porque te dá uma agilidade, uma customização de serviços. E o mercado de realidade aumentada pode atingiu, né, 124 bilhões em 23. E todo mundo está usando. Então, essas novas tecnologias a serviço da experiência do faz é muito importante, né? E novos comportamentos. O TikTok, eu acho que é um fenômeno também que evolui nas redes sociais, que deixa de ser somente uma rede social, para realmente abraçar o marketplace. E é impressionante o que uma marca chinesa, né, que nos últimos anos vem investindo em branding para ter marcas, competir globalmente, começa a mexer no mercado. 71% acreditam que o TikTok ajuda a você aprender, 68% conhecem novos produtos que nunca tinham visto no TikTok, 65% acham que é uma rede social que vicia, tem o seu lado, o outro lado, e gostaria que as marcas que consomem utilizassem o TikTok. Então,
E elas competem agora com o Instagram, o WhatsApp, a Amazon. Então, passa a ter, né, uma rede social que estava como uma rede social somente de conversa para ser uma grande rede de compra, um marketplace. E a Amazon começa a competir e até copiar o modelo, né, do TikTok de deixar as pessoas falarem sobre o produto. E ela pretende lançar a loja virtual e competir com a Amazon, e isso nos Estados Unidos já está acontecendo. Então, é muito interessante ver a evolução do modelo de negócio, como a gente tem que ficar muito atento para abraçar o novo, para entender que o seu modelo de negócio vai evoluir e como é que você vai criar relevância para que isso aconteça. E, com certeza, né, qualquer negócio precisa pensar também em novos modelos de receita. Não é necessariamente só vendendo o seu produto que você vai ter novos modelos de receita. Então, é interessante olhar parceiros e concorrentes trabalhando juntos. Então, a gente tem aqui Nespresso e Starbucks trabalhando juntos numa proposta de valor super diferenciada, e também quando o café vira presente. Nos Estados Unidos, quase 40% da receita do Starbucks vem de gift cards, né? Que eu acho que não é uma coisa que chegou aqui no Brasil ainda tanto, mas que com certeza a gente vai evoluir para esse modelo em que você dá o café como presente. Então, você vê que é uma estratégia tão alinhada e como o Starbucks está evoluindo o seu modelo para a competição. Eu sempre falo que em Harvard tinham dois cafés, né, na sua garrafa térmica. Um era um café na garrafa térmica, outro era a mesma garrafa térmica, mas tinha uma marca Starbucks. E todo mundo ia tomar café na máquina do Starbucks, em vez da mesma garrafa térmica sem a marca do Starbucks. Então, esse é o ponto que a gente chama atenção, né, para o papel do branding, que não é somente uma marca, mas é toda essa revolução do faz e fala. E aí a gente volta para o nosso contexto Brasil, né? Eu acho que esse é o nosso desafio, é o porquê do nosso ecossistema. O Brasil volta a ser a 10ª economia do planeta. É, a gente sabe, e esse é um desafio que a gente sempre coloca nos nossos recaps. Eu acho que a gente está há 30 anos falando disso, a gente quer mudar isso com vocês. As 500 marcas mais valiosas do mundo, a gente só tem 3 no mercado financeiro, né? E nenhuma nas 100 mais. Então, a gente acredita que essa próxima geração de organizações, com um pensamento mais estruturado, a gente vai poder furar essa bolha, e que a gente está vendo que a China está furando, né? Das 10 mais valiosas, a gente já tem 2 chinesas, o que é muito interessante, porque, enfim, Samsung, coreana, o resto, as 5 maiores, são americanas, porque trabalham com esse conceito das ondas de valor, né? Bom produto, gera identificação com as pessoas e tem uma visão de propósito, de crescimento muito claros. Nós temos organizações muito fortes e a gente fica muito contente, feliz de receber clientes de 100 anos, de 80 anos, de 30 anos, estão crescendo, mas que ainda precisam entrar, né, nesse pensamento estratégico de gestão do branding dentro das organizações, e por isso a gente está aqui. O branding ainda está muito aquém do que ele pode. E quando a gente entende que cada cultura, e isso eu acho que é uma coisa, não adianta a gente replicar a cultura americana para cá e só olhar cases de fora, a gente tem os desafios da brasilidade, e aqui que eu acho que a gente entra numa visão mais única, né, de que a gente pode fazer nos desafios de brasilidade, que é uma economia olhando, né, no passado, na nossa história, uma economia que foi muito fechada por muitos anos e muito focada em commodities. E hoje a gente está, né, num mundo de valor percebido, de valor agregado, de serviços, e que commodity é legal, mas não é suficiente. A gente deixa muito valor na mesa quando a gente só trabalha com commodities. Gestão forte de resultados de curto prazo, sem ter uma visão de valor de muito longo prazo. Então, acho que, pelo bem ou pelo mal, a gente teve uma cultura muito focada em 3G, em disciplina de execução, como Jorge Paulo Lemann, como trouxeram, mas é uma coisa que precisa olhar a história, precisa olhar a geração de valor também, né? Para a gente não cair num caso como, né, Americanas, que eu trago um pouco no livro, que, né, tem um lado ruim da força nesse sentido, que é só olhar resultado, é só construir valor para o acionista, e eles foram um pouco além disso, né?
E a construção do método como disciplina em métricas, que ainda é pouco disseminado, né? Em que, como se o método e criatividade fossem antagônicos. Esses são falsos dilemas que a gente não acredita, ao contrário. O método e a disciplina são as melhores formas de chegar lá mais rápido. Então, segundo o estudo Branding Brasil, que a gente fez em 22, 52% dos brasileiros concordam que o Brasil sempre muda de rumo e não consegue se desenvolver por isso, né? Que nenhuma organização que está sempre olhando para lá ou para cá, ela não vai crescer. 54% dos brasileiros concordam que o Brasil não se conecta com outros países, ele é muito ilhado. Então, a gente precisa olhar os outros, conversar, né, fazer uma mudança de mindset. Eu acho que a gente já está até fazendo, a quantidade de brasileiros, né, que estão agora, por exemplo, no South by South, mas isso não é suficiente, né? A gente tem que voltar e se conectar de verdade. 51% dos brasileiros concordam que a gente passa muito tempo brigando entre si e a gente está de novo, né? Eu acho que a gente sempre foi um país muito polarizado, nós e eles, não é uma coisa de agora, é uma coisa que sempre existiu. E 50% dos brasileiros concordam que no Brasil nada se leva a sério, o que é uma premissa muito forte. Isso não é certo ou errado, isso são percepções que a gente coletou desse trabalho de Branding Brasil, né? Em que foram avaliadas, enfim, um trabalho muito profundo feito com o valômetro, pela metodologia do valômetro. E quando a gente une o passado e o futuro no mesmo tempo, espaço, a gente está falando do agora. Eu acho que a gente é muito ligado no agora, no sentido que a gente quer trazer para vocês uma reflexão, né, do que a gente está evoluindo, e a gente só pode evoluir se a gente pensar no passado e pensar para frente. Mas o agora é que, de fato, a gente está no momento do mundo com conflitos, né, 32 conflitos acontecendo simultaneamente. A gente acabou de ver o Oppenheimer ganhando lá o melhor filme ontem no Oscar, e a gente tem 12 mil ogivas nucleares no mundo, e 20% dos homicídios acontecem no Brasil, né? Então, eu acho que a gente está evoluindo, mas a gente tem muito que se conscientizar, né? 99% das pessoas no mundo não têm qualidade do ar atendida minimamente. 100% das mortes dos Estados Unidos são hoje, por 66% são ligadas a opioide, e 86% das mortes são doenças que poderiam ser evitadas, né? Se a gente tivesse consciência e intenção no que a gente está fazendo. E todos nós estamos sendo impactados por isso, mas tem esse país, Tuvalu, que provavelmente não vai existir nos próximos 50 anos, porque vai, né, desaparecer por causa da crise climática, se não fizermos algo para que isso aconteça hoje, né? Então, migrar para o vertaverso não me parece uma vida muito interessante. Mas a gente está com isso, né, como um desafio. Eu acho que toda vez que a gente encara o desafio de frente, a gente tem que se pensar também, né? E nacionalmente, será que a gente evoluiu como país? Né, o país é um país extremamente ansioso, um dos países mais ansiosos do planeta. 26,8% dos brasileiros receberam diagnóstico de ansiedade. Essa é interessante a gente pensar nisso, porque a gente não se vê como um país isolado, mas um em cada brasileiro diz ter no máximo um amigo, dos quais a metade ainda afirma não possuir nenhum amigo próximo. Isso é um fenômeno global, né? Tem um livro que eu já falei bastante dele, Loneliness Century, né? O- os anos da solidão. Na Inglaterra tem o Ministério da Solidão, então acho que isso é uma questão que influencia a todos. Então, todos os dias, milhares de negócios também nascem e também morrem. E como é que a gente pode fazer para que isso tenha resultados diferentes? Então, em 23, quase 4 milhões de negócios no Brasil foram criados, 60% das empresas vão à falência nos seus primeiros 5 anos. Então, como é que a gente muda essa trajetória? E o Brasil desponta, de outro lado, que eu acho muito bacana isso, como um polo de startups da América Latina, com 24 empresas avaliadas com mais de 1 bilhão. Então, tem muita mentalidade nova entrando nas organizações, entrando na economia, entrando para mudar o mindset da gente. Porém, né, o Brasil possui 13 mil startups,
Só que o ano passado, o ano de 22, retrasado, até o terceiro trimestre, mais startups encerraram suas atividades do que abriram atividades. Então, obviamente, startup, o dinheiro diminuiu, né, a liquidez diminuiu, mas é um lugar que a gente precisa ajudar também essas novas organizações a crescerem. E é unânime que o Brasil pode mais. Eu acho que todo mundo tem essa crença, e o estudo também traz esse olhar das nossas oportunidades, o que vai acelerar valor para a gente. E isso é bacana de olhar. 70% dos brasileiros concordam que somos capazes de fazer qualquer coisa quando nos unimos. E a gente está, de certa forma, nos unindo aqui, né, numa visão de branding. 65% dos brasileiros concordam que nós conseguimos reerguer depois de dificuldades. Então, qualquer jornada de organizações, de empresas, ela é uma jornada que não é linear, não é só crescimento, ela tem seus altos e baixos, e no livro eu trago muitas dessas jornadas. 63% dos brasileiros concordam que, quando tem uma oportunidade, a gente vai mais longe como povo. Então, seria muito legal a gente conseguir ir mais longe, de fato. E 60% dos brasileiros concordam que a gente aprende qualquer coisa e depois a gente faz melhor. Eu acabei de voltar do IFE, eu estava julgando um prêmio alemão de design, e um cara do Ericsson, a empresa Ericsson da Suécia, o diretor de inovação estava lá, falou: eu adoro brasileiro, o que eu mais trago é trazer gente brasileira, porque eles são muito otimistas, eles adoram trabalhar, eles são muito bons de trabalhar. E é muito legal ouvir isso, né? Então, estamos conformados, desinformados ou paralisados, e a ação é no agora, e a gente não precisa sair daqui, desse país, para fazer algo diferente, né? É preciso agir em ecossistema, conectando ideias e visões de mundo, para destravar o valor que nos confere a brasilidade. E a gente já sabe que a gente é capaz. E aí eu trago um pouco o valor que é ressignificar, dar um novo significado, e nada melhor do que o carnaval, né, que é polimorfo, que é heterogêneo, que é efervescente, que deixa a nossa energia muito em alta. E vou trazer aqui uma fala do nosso querido Luiz Antônio. Minha gente, vocês já pensaram no seguinte? Eu conheço gente que ama carnaval, eu conheço gente que detesta carnaval, mas eu não conheço quem seja indiferente ao carnaval. Porque o carnaval tem uma importância que às vezes a gente nem atenta. Carnaval é um grande ritual de reconstrução de sentido coletivo de vida. No mundo em que essas coletividades são cada vez mais fragmentadas, diluídas, atacadas, a reconstrução de uma ideia de pertencimento coletivo é fundamental. E o carnaval é isso. O carnaval é uma grande festa, é um grande ritual de reconstrução de um sentido coletivo da experiência da vida. É isso aí. Minha gente. Então, gente, é muito legal a gente ouvir e aí olhar esse ano, trouxe um pouco aqui só para inspirar a gente, né? A Portela, que esse ano trouxe um enredo do sonho baseado no livro Defeito de Cor, como é que ela reconta isso e fala do afeto, né? O fio condutor do enredo foi sobre o afeto, e isso é muito bonito de ver como é que o carnaval está influenciando, está sendo influenciando a nossa cultura. Também temos o Salgueiro, né, que trouxe a queda do céu com esses, né, um livro também baseado num livro do Schopenhauer e do Bruce Albert, trazendo essa importância do significado da palavra, que é uma palavra que interessante da gente conhecer, né, Ratucara, que fala de como nós sobrevivemos, como a gente está aqui até hoje. E isso é um significado que a gente está se recontando a nossa história de brasilidade de outra forma, né? Com uma visão de festa, uma visão que é uma palavra até desgastada, mas que tem uma enorme relevância e um contexto muito legal do século XXI de ressignificar a nossa história, o nosso passado, para construir um futuro mais alinhado. Então, ressignificar para a gente é isso: abrir-se para novas crenças, mudar de direção, estar atento ao mundo e manter a consistência, que não é valor para a gente. Eu acho que não tem nada melhor do que o carnaval para isso. E também, quando ele traz esse desafio para o mundo das marcas, ressignificar também é um logo. Quando a gente muda uma marca, né, a minha marca está aquém do seu negócio, um símbolo que era o esforçadinho, que passa a ser um símbolo de energia, num novo posicionamento, de uma nova matriz energética, de uma empresa que vai evoluir do GLP para novos formatos de serviços de energia. Então,
importante a gente pensar isso também para as organizações. O segundo é o valor de regenerar, né? Gerar e produzir novamente, formar-se, dar vida nova. A gente tem estudado e a gente fez esse trabalho também, volta no futuro ancestral, a volta no manto Tupinambá, que eu acho que é muito simbólico quando a gente estuda, né, o simbolismo do branding, que ele volta e o Alexandre Kellner, que é o diretor do Museu Nacional, fala: bom, talvez a gente precisava entender a importância de cuidar do nosso patrimônio cultural hoje, mas, na verdade, talvez se ele tivesse sido mantido no Brasil, a gente não teria mais ele, né? E a gente fez um trabalho, ano passado, desenvolver a premiação, o troféu de premiação do Design for a Better World de 23, em que a gente trouxe esse ressignificado do manto Tupinambá, né? Do troféu Curupira, que já estava, e a gente fez esse ano, e foram 51 laureados com esse prêmio. A gente fica muito feliz também de entender como nós estamos olhando o design de uma forma de construir um mundo melhor. Então, como se manter competitivo e resistente ao mesmo tempo é uma pergunta, e é importante para gerar impacto para o seu negócio, porque o modelo de negócio, como eu comecei a apresentação, ele tem que evoluir. E é regenerando que a gente vai fazer isso, regenerando o ecossistema para as pessoas, para si e para o mundo. Então, uma organização que se vê como ecossistema, ela pode regenerar todas essas relações. E aí eu trouxe o case que eu usei também, de transformar commodities em valor. É a diferenciação do ecossistema, como o Dengo, né? Que faz uma marca que é um símbolo de afeto, brasilidade, um posicionamento que fala de um ecossistema que mobiliza as pessoas, os consumidores, o ciclo mais justo de afeto, de um negócio com impacto social. E é um negócio que está crescendo enormemente, com uma narrativa muito, o É Faz e Fala, muito consistente. E o valor também é reencantar, né? O reencantar a si, um novo encantamento. Eu trouxe aqui mais uma inspiração que eu acabei de passar até sábado, fui na Pinacoteca, ver a exposição da Lígia Clark, em que ela transforma pintura em plano, em sensível. E todo esse processo que sempre nos inspirou muito é um processo que ela coloca, né, como um projeto para um planeta, de reencantar o corpo coletivo, reencantar sensibilizando os sentidos, o caminhando aqui, eu vi milhões de crianças brincando com arte, entendendo isso. Então, como é importante também se reconectar, se reencantar com essas coisas, e porque a gente está muito desconectado, né? E esses desconectados também ficam desencantados. São os mais. É sempre o primeiro passo do desconectar é o desencantar, né? O segundo passo é desencantar. Então, para a gente se conectar, é preciso reencantar, e a gente só reencanta quando a gente está em comunidade, em conexão emocional, ligação profunda. E aqui é sobre a comunicação, a narrativa que a gente fez para Brastemp. Sempre que eu começo a me sentir pessimista com tudo que está acontecendo no mundo, eu penso na porta da minha geladeira. Eu sei, você vai me chamar de louco. Eu falando de geladeira e um mundo assim, cheio de ódio. Mas eu não vejo isso. Eu acho que otimismo, amor, parceria, planos para o futuro, generosidade, tá tudo aqui. Pais e filhos, avós e seus netos, casais, novos ou por uma vida toda, amigas, amigos, reais ou imaginários, lugares mágicos que você quer conhecer ou rever, gargalhadas que te fazem rir até hoje, desejos, metas, vontades, sorrisos, abraços. E não é para os outros verem, como se faz nas redes sociais. É para você ver. Então dê uma boa olhada para a porta da sua geladeira, porque ela tem uma mensagem para você. Se a gente pratica um mundo melhor em casa, a gente consegue criar um outro mundo fora de casa. Brastemp é outro mundo. Então, aqui eu trouxe o caso da Brastemp, porque eu acho que é bem esse lugar de olhar o passado, se conectar com o presente, com o produto. A gente está falando de uma geladeira, né? Então, foi um projeto muito legal. Eu trouxe tem esse case no livro, tem esse case no curso também. E revolucionar não é crescer a qualquer custo, né? É criar novas formas de prosperidade. E eu acho que isso é uma palavra muito bonita. E aí eu acho que esse que é o primeiro passo, né? O ressignificar, o regenerar, o reencantar.
é, no final do dia, esse revolucionar que a gente está propondo para todo mundo, né? Mas, na prática, como essa revolução acontece, e essa evolução, e a gente é muito, né, a gente acredita muito que é preciso de método e disciplina para fazer isso. E aí eu trago para vocês essa visão do que é uma estratégia corporativa, o que é uma estratégia de branding. Muitos dos nossos clientes perguntam, né, onde entra o branding? Ele entra ali na cabeça da estratégia dos executivos, e essa junção é que faz a evolução. Então, o corporate strategy tem a visão, quero em 25 conquistar market share, receita, whatever, né? Uma visão de negócios, os resultados que a gente quer obter e os objetivos e metas. É muito importante a gente ter isso alinhado com o brand strategy, que é o propósito, a visão de longo prazo, é criar e gerir valor constantemente. E aí que a gente está trabalhando cada vez mais nessa conjunção. E a gente tem muitas dicas para vocês, porque a gente vem trabalhando nisso e muitas vezes a gente se frustrava com não resultado, não implementação, não execução, né? Então a gente vem desenvolvendo para que isso não aconteça. E a gente tem muitos cases bacanas que, ao longo do nosso trabalho, a gente vai compartilhar com vocês, principalmente no curso, né, do Branding Aplicado, que a gente traz muito essa visão. Branding icônico, gente, então vamos começar com o primeiro frame, né? Ele precisa ser diferenciado do mercado, ele precisa construir uma personalidade proprietária, única, ele precisa ser muito relevante no contexto e ele precisa ser consistente na execução. E aí a gente consegue construir um branding icônico, seja único, reconhecível, interessante e coerente. Esse é um primeiro passo que eu quero que vocês pensem. E, obviamente, a gente quer, né, essa intenção de levar todo mundo para a branding icônica, ele precisa de disciplina da execução. Então, a gente quer buscar uma marca icônica que seja referência além da categoria dela, que influencie mudanças no contexto de mundo, que trabalhe códigos de propriedades ativos de valor, que eu reconheça essa propriedade, e adaptável e evoluído, né? Que mantenha uma posição de liderança, não só de inovadora. Então, aqui é o que a gente trabalha com os nossos clientes. Ser desestruturada não pode, ser padronizada é ok, mas você não vai fazer muito barulho. Ser original é muito importante, mas a busca é para um branding icônico. E eu vou trazer aqui um case para vocês verem, depois no curso a gente fala mais disso profundamente, mas é um case que a gente lançou ano passado, que eu vou falar um pouco de processo e método com o nosso case, que eu acho bem bacana, adoro. E aí, gente, processo. Processo é diferente do método, né? Processo é visão de como é o melhor resultado, como o resultado chega com um método claro, né? E o processo é isso, é como é que a gente vai trabalhar. Trabalhar com visões complementares, desenvolver a liderança, ter um bom material para um diagnóstico e dar visão de futuro, né? A gente está falando aqui, branding dá uma visão de futuro. Através disso aqui, VI, VE, VM, o decodificando valor, depois o depara, para onde a gente vai, e diretrizes estratégicas para a gente saber como chegar lá. Então, vou falar rapidamente aqui, e aí são isso, entrevistas, a visão com entrevistas externas, com os clientes, com todo mundo que é stakeholder dessa organização, e a visão de mercado. O que está acontecendo, quais são os aprendizados, quem está falando o quê, quais são as cores. E aí o nosso aprendizado aqui, quando a gente decodifica esse valor, é do ClickBuzz, né? O ClickBuzz era uma plataforma, era um marketplace de passagens. E agora a gente fez uma transformação nisso, porque 80% das vendas de passagens são ainda feitas no guichê. Então, eles só eram uma referência de preço e eles, né, vendem passagens digitais, online. O viajante tem diversos pontos de dor na jornada, mesmo de compra e da viagem em si, tornava a viagem de ônibus muito insegura e desconfortável. As viações de parceiros enxergavam a ClickBuzz como líder, mas tinha uma expectativa que ela evoluísse o mercado, que muita gente entrou nesse mercado, eles eram pioneiros, né? E a concorrência, todo mundo muito jovem, muito fã, falando igual, então a gente precisava mudar. E o ponto de business, né, do modelo de business, que ela já não era mais um marketplace, a gente alinhou uma outra estratégia corporativa de ser uma solução B2B2C, né?
business to business para o consumidor final, e a gente trouxe o conceito de plataforma, o que é muito importante. Então, a gente define o Depara, define as diretrizes, eu não vou entrar aqui no case, porque é muita coisa, e aí, com isso em mente, em mãos, né, com esse grande diagnóstico, todas as diretrizes, a gente entra na plataforma de branding, e vou deixar aqui esse vídeo para vocês entenderem um pouco mais da plataforma de branding. Marcas são como pessoas. Têm personalidade, valores, talentos, um jeito próprio de ser, falar e se comportar. É justamente para definir este DNA que existe a plataforma de branding, um instrumental importante para a gestão de qualquer organização, composta por 6 elementos e dividida em 2 etapas. A primeira etapa começa com o arquétipo, onde a organização define a base da sua personalidade, usando figuras do inconsciente coletivo como atalho para se conectar profundamente com as pessoas. Em seguida, a marca busca o seu propósito, um compromisso ambicioso que norteia a evolução do negócio e o impacto positivo que ele quer ter no mundo. A partir daí começa a segunda etapa, com a definição dos atributos de personalidade e valores. Eles focam no quem eu sou e estabelecem seu jeito de ser e os princípios que guiam todas as suas atitudes. Já os direcionadores de experiência estabelecem o que eu faço, ou seja, as premissas que irão guiar os produtos, serviços e experiências que a organização oferece aos seus consumidores em todas as interações com eles. Por último, o posicionamento responde o como eu falo, através de um discurso que apresenta a proposta de marca, evidenciando seus diferenciais, credenciais e o papel que ela quer ter na vida das pessoas e no mundo. Juntos, estes elementos dão para a marca a clareza sobre o que a torna única. Mais do que isso, a plataforma de branding ajuda a organização a tomar decisões estratégicas para que ela saiba evoluir sem se perder. Afinal, marcas são como pessoas. Para crescer e evoluir, também precisam saber quem são. Então, galera, código genético, né? Muito importante a gente definir, e esse é o primeiro passo, né, do método aqui. E aí, uma boa plataforma de branding precisa ter um propósito que deve honrar o passado, inspirar o futuro da organização. Então, ele não é uma visão, uma meta, uma missão. Marca quando a gente define os atributos de personalidade, não faça personalidades mornas, porque senão você não vai se diferenciar, né? Negócio faz, experiência tem que ser diferenciada para fidelizar o cliente, e essa fidelização é muito importante. Pensa no seu negócio como um impulsionador, né? A sua experiência é um impulsionador do seu negócio, como você faz uma coisa diferente e captura a memória emocional do seu cliente. E a comunicação, que dá narrativa, dá consistência às histórias de diferentes contextos. Então, você não fica mudando o tempo todo, você tem uma narrativa, né, que Just Do It, por exemplo, da Nike, que está aí há mais de 30 anos construindo valor. Então, eu trago aqui a do ClickBus para vocês verem, viabilizar momentos únicos e transformadores. É uma marca cativante, inovadora, inclusiva e impulsionadora, é viagem de ônibus, né? E aí, olha, o negócio faz plataforma de soluções para viajantes, viações e parceiros. Não é um marketplace, né, que só transaciona. Tem uma proposta de valor para o cliente, tem uma proposta de valor também para o viajante, que é um ecossistema que faz a viagem com facilidade, segurança e acolhimento. E a gente traz o tagline, né, viajar muda a gente, e é muito legal como a gente constrói uma marca que estava ancorada no passado, né, para essa marca, que é uma marca bacana, líder, que traz uma simbologia muito mais abstrata, mas que fala de cuidado, fala de relacionamento, e aí a gente desenvolve tudo, né, o universo visual e verbal, todo o que a gente chama arsenal para entrar na comunicação de uma forma muito clara. Então, para chegar onde o avião não chega, é um diferencial deles, milhares de destinos para milhares de brasileiros. Então, a gente entrega aqui, né, todo esse ferramental para a gestão dessa marca no dia a dia, e eles, em menos, né, um ano, foi menos de um ano, eles já ganharam 30% do mercado. É impressionante o crescimento deles. Muda a rota para melhor, veja o lado bom da janela, vive histórias do Brasil afora. Então, é muito legal quando a gente coloca tudo isso em sintonia, né? A gente não desperdiça nenhum ponto de contato, a gente não desperdiça nenhuma oportunidade, porque a gente sabe claramente como a gente vai construir valor
em todas as etapas, aí na execução do branding, né? Porque a estratégia já estava definida, a gente construiu junto a estratégia. E aí é muito bacana ver esse instrumental ganhando vida na comunicação. Então, querer a mudança sem método e disciplina é como sonhar um destino distante sem dar o primeiro passo, né? Sonhar é bom. E aí é uma frase que a gente pegou do nosso estudo do Branding Brasil: o Brasil é a criança prodígio que nunca cresce. Poxa, mas até quando, né? A gente está aqui para mudar isso. O futuro não é mais o amanhã, então tem milhões de taglines que falam sobre o futuro. A gente fala, o nosso futuro é hoje, né? Tem visão de longo prazo, sim, mas tem disciplina, tem diálogo para fazer a ação acontecer, né? E essa é a nossa responsabilidade individual. Estamos aqui, todo mundo que está nos ouvindo, mas o bom trabalho é sempre fruto de um trabalho coletivo. É quando a gente chama todos, as pessoas, as organizações e a sociedade para trabalharem juntas, né? E não falsos dilemas, o que é bom para você, o que é bom para, né? O ganha e perde, é o ganha-ganha. E essa é a energia do propósito, essa energia infinita que nos impulsiona, porque o que ela faz? Ela revisita as nossas origens, ela dá sonhos e esperanças. Então, a gente sonha em esperança, a gente aprende coisas novas, a gente coloca a mão na massa para gerar mais valor. Eu acho que esse que está o trunfo, né? De ter uma mente aberta, um diálogo aberto com todos nós e a metodologia aberta, e por isso que a gente está aqui. Então, eu convido todos vocês a fazerem parte dessa revolução, dessa evolução, né, de trabalhar junto com a gente para criar mais valor para as organizações, para o Brasil e para cada um de vocês nos seus desafios pessoais. É um pouco isso que eu tinha para compartilhar com vocês hoje. Uou! E estamos abertos aí para Eita, o próximo passo, para perguntas. muito bom. Seguinte, vão postando as perguntas. Nosso time aqui está guardando as perguntas. Eu já vou fazer para a Ana. Ana, eu vou compartilhar minha tela. Não sei se você puder parar de compartilhar. Eu vou passar um recado bem rápido para vocês aqui e eu já venho com as perguntas aqui para a Ana Couto. Então, continuando aí a pergunta, eu acho que a Ana encerrou ali. Convido você para fazer parte dessa revolução. E eu faço a mesma pergunta: quem aí quer fazer parte dessa revolução? E também queria saber o que vocês acharam aí dessa live com a Ana Couto. Comenta aí, de 0 a 1000, de 1 a 1000, o que vocês acharam? Vou passar um recado bem rápido, não leva 5 minutos. Eu quero falar um pouquinho para vocês do nosso produto, que é o Branding Aplicado. É uma imersão prática de 9 semanas. Já imaginou aprender aí o método da Ana Couto na prática e um projeto com uma empresa real? Isso que a Ana passou aqui agora para vocês foi só um pouquinho da metodologia. Durante o projeto Brand Aplicado, a gente entra detalhadamente e, mais do que isso, a gente traz um cliente real para que vocês apliquem isso na prática. E com quem que você vai aprender nesse projeto aí no programa Branding Aplicado? A gente tem o módulo 1 de estratégia com a Ana Couto, ela fala o que é branding, as ondas do branding, estratégia, e a gente finaliza ali com a plataforma do branding. No módulo 2, com o Danilo Cid, que é o nosso VP de criação, ele fala sobre marcas icônicas, personalidade, universo visual e verbal. Vocês viram aí com o case que ela acabou de apresentar, e a gente finaliza com a page de criação. O módulo 3 do curso Branding Aplicado, a gente fala sobre experiência com o nosso sócio e VP de experiência, Hugo Rafael. Ele fala sobre jornada, personas, brand moments, e a gente finaliza esse módulo com one page de experiência. Todo módulo tem teoria e prática, e a gente aplica isso no cliente real. E o módulo 4, com a Fernanda Galuzzi, nossa sócia e VP de comunicação, ela fala sobre narrativa de comunicação, segmentação de público, território de atuação, e a gente finaliza ali com one page de comunicação. Quem faz parte dessa imersão aí durante 9 semanas? Ele é similar a uma agência real. Imagina que durante 9 semanas a gente vai montar uma agência com um cliente real e vai ter ali os especialistas da Ana Couto direcionando vocês através da metodologia. E você vai estar muito bem acompanhado pelos professores que vocês acabaram de ver. Nós teremos os especialistas Ana Couto e Laje, que vai acompanhar vocês
durante essa jornada. A gente tem o time de atendimento, que são ex-alunos já certificados pela Ana Couto, que vai fazer a ponte entre vocês e o cliente, que é um cliente real, que vai ter um empreendedor à frente e ele vai compartilhar ali sua visão de negócio, seus desafios, seus feedbacks ao longo do projeto e a gente vai fazer o rebranding dessas empresas. E como que é a jornada do branding aplicado? Em cada módulo, você tem que assistir um conteúdo gravado de 1 hora de teoria, você tem um acesso ao kit de aprendizagem que você vai aprender. Cada módulo tem uma missão, então como que você aplica essa missão na prática e várias ferramentas práticas. Você tem toda semana 2 masterclass ao vivo, que é uma masterclass por módulo, uma aula explicando os frameworks por módulo, uma mentoria por módulo e uma apresentação final por grupo de cada módulo. E daí a gente tem também algumas sessões de tirar dúvidas com os nossos especialistas. Então, como que a gente faz? Nós organizamos grupos de trabalho, que são agências, simulados a uma agência de 10, 15 pessoas, e a gente tem um projeto aplicado, que vocês vão aplicar isso na prática durante os módulos. Então, 15 encontros que nós temos no total. As aulas elas começam agora dia 1 de abril e finaliza dia 23 de maio. Então, toda segunda e quinta à noite, vocês precisam estar presentes aqui conosco, das 19 às 20h30, numa masterclass, onde a gente inicia ali com o cliente, com uma missão, e finaliza ali com o rebranding completo. E vocês, no final, o que vocês vão ganhar? Uma imersão transformadora de branding, com um método testado e aprovado por marcas icônicas, que vocês viram algumas aqui hoje, e você já sai ali com um case e um portfólio validado pela metodologia Ana Couto. Lógico que também ali tem algumas oportunidades de emprego, tanto por você estar capacitado e também dentro da nossa comunidade, e uma das coisas que a gente mais gosta aqui, que é a nossa comunidade, que transforma conhecimento em impacto. E também você vai sair ali com o seu certificado reconhecido pelo mercado. Como que você faz para se matricular nessa próxima turma aí do Branding Aplicado? A gente decidiu reunir tudo num plano de assinatura anual, que nós chamamos de Plano de Assinatura Especialista. E o que contempla esse plano de assinatura especialistas? Quem entrar aqui hoje vai ganhar o livro Revolução do Branding, o curso Revolução do Branding, que já foi encerrado, tem o Branding Essential, para quem não tem conhecimento nenhum de branding. Você precisa fazer o Branding Essential para ir para o branding aplicado. Da gente tem ali. E esses são os valores que você pagaria se você fosse comprar esses cursos à parte. Tem o Branding Insider, o branding aplicado, a certificação e a imersão. Nós temos ali 4 masterclass, Nova Economia, Economia Prateada, como ganhar o jogo da relevância e depois propósito e a nova consciência do capitalismo. E uma das coisas que a gente mais gosta, você vai participar da nossa comunidade, que tem um grupo no WhatsApp bem ativo, onde vocês vão poder conversar entre vocês e a cada trimestre a gente vai lançar um curso novo. Tem um case aplicado por trimestre, que a gente mostra como que a gente fez na prática, e a gente tem 2 encontros presenciais na agência Ana Couto por ano em São Paulo. Se você fosse comprar tudo isso daí, você pagaria 13.324. E a gente diz que o branding aplicado, essa imersão, é mais do que um curso. Porque você tem aprendizagem na prática, um conteúdo que cria valor, entretenimento com profundidade, e você vai participar ali do nosso ecossistema de propósito. Durante 12 meses, você vai ter acesso a todos os nossos cursos, que vai transformar a sua carreira. E o que a gente está trazendo hoje aqui para vocês? A gente está postando um link aí hoje nos comentários. Quem tiver aqui e garantir hoje na nossa Masterclass, a gente está aqui aproximadamente com quase 2.000 pessoas, tá? Se você acessar esse link, você vai ganhar, além do livro físico, tudo isso que a gente acabou de falar no plano especialista, que hoje está R$ 2.999 e a partir da semana que vem ele volta para o seu preço normal, que é R$ 3.300. E o que a gente fez de condição especial, os 100 primeiros, a gente vai fazer um encontro lá na agência Ana Couto, com esses 100 primeiros que comprarem, onde a Ana vai estar lá no bate-papo com vocês, falando sobre o livro, assinando, e vai ser um prazer encontrar vocês aí, fazer parte da comunidade. Se vocês tiverem algum... Eu quero saber, tem alguém aqui que faz ou já fez o branding aplicado? Eu quero que você comente aí, para quem está pensando em entrar, o que vocês acharam dessa experiência. E agora nós vamos aí para as perguntas, dúvidas e perguntas. Ana, vou começar aqui, eu separei uma pergunta do Hugo Sabino, que ele fala:
Ana, no capítulo final você fala que revolucionar é a junção desse ecossistema, pensando primordialmente no legado de valor, o impacto que geramos no mundo. O valor e impacto está acima da marca? O valor, não entendi peraí, o valor e o impacto Está acima da marca? está acima do valor da marca? Tá. Existem duas coisas em termos de valoração, né? Tem o valor do mercado, quando está aberto, uma empresa aberta de capital na bolsa, e tem o valor da marca, né? Do branding. Quanto vale o seu branding, que é uma junção quando captura o valor dessa organização. Essas são as duas formas mensuráveis de você olhar. Às vezes o capital mark, né? Você pega a Microsoft hoje está com mais valor de mercado versus a marca em si. Então, essa é uma correlação que ela não é estática, né? A gente vê os valores, marcas mais valiosas do mundo, elas também são muito diferentes, né? Já houve épocas de que a Marlboro era a marca mais valiosa do mundo, e hoje a Marlboro não está nem, em muitos lugares, ela é até proibida como marca de cigarro, né? Então, eu acho que essa conjunção de valor depende do ângulo que você está olhando, né? Se você está numa empresa aberta de capital, esse é um mercado, empresa de mercado aberto. Outra coisa é o valor da marca, que é mais difícil de você, enfim, metrificar. Depende, você tem que fazer um trabalho mais específico de valorar a sua marca. Eu não sei se é muito isso a pergunta, não sei se eu consegui responder aqui. Tem algumas outras perguntas aqui que eu estão perguntando sobre ali o curso, né? Muitas pessoas falaram: olha, fiz o curso Brand Aplicado, foi um divisor de águas. Muito obrigado aí, Priscila. Daí perguntaram se os cursos são online, gravados ou ao vivo no Zoom. Ele tem a parte gravada, que você vai acompanhar ali no horário que você pode, e a gente tem, durante as 9 semanas, dois encontros ali, dois encontros ao vivo via Zoom. É nunca presencial, né? Não é presencial. O curso não é presencial porque tem gente do mundo todo fazendo, tem gente do Brasil todo fazendo. Então, isso é uma coisa que eu acho que foi muito legal até, porque a gente está conseguindo ter um curso que é bastante prático, mas é online, que possibilita muita gente fazer. Então, acho que a gente descobriu um bom modelo, mas ele é muito pragmático, porque tem muitos encontros, work sessions, né? Tem muito work session. E é basicamente como a gente trabalha também, né? A gente trabalha nesse modelo. A Uma gente outra não tem pergunta. Como presencial. eu poderia utilizar o método Faz e Fala do branding nas estratégias de CRM para pequenos e médios empreendedores? Olha, isso eu acho que é uma coisa bem legal de você pensar. Primeiro que a gente tem a crença que esse método independe do tamanho da organização, né? Se você conseguir aplicar o método estratégico, que é fazendo essas perguntas, né? Qual é o teu propósito? Quais são os atributos de personalidade? Sua experiência, sua proposta de valor para o seu cliente, sua narrativa, você consegue descer em todas as suas ações, CRM, redes sociais, todo seus pontos de contato de uma forma muito consistente, trabalhando com o que eu mostrei um pouco de ClickBuzz, né? Com o seu one page de personalidade. Então, sua iconografia, suas cores, fotografia, tudo isso faz parte de uma construção de um brand icônico. Então, você pode trabalhar, por exemplo, campanhas que você não vai falar só de preço, você vai falar sempre de uma forma integrada. Isso é uma outra coisa que a gente traz bastante. Não faz campanha institucional, né? Você faz campanha sempre pensando que você vai ter que oferecer um produto que as pessoas vão ter que se identificar, fidelizar, e você tem, no final, um propósito. Então, quanto mais você integrar essa tua execução da estratégia do branding, mais você vai ganhar o jogo e mais você vai, né, ganhar clientes, fidelizar clientes e construir um ecossistema, que é o nosso objetivo com esse método. Pequeno ou grande, começa sempre pequeno. Todo mundo começou pequeno um dia, né? Então, quanto mais estratégico você for descer na sua execução do dia a dia, melhor é. Exatamente. Tem pessoas ali com dúvida se ele é presencial online, ele é online. Ele é Ah, online.
a gente vende um plano de assinatura anual. Você vai ter acesso ali ao nosso conteúdo por um ano. Você pode assistir quando você puder. E caso você não possa participar dessa turma de abril, você vai ter acesso a todo o nosso conteúdo. Você pode acessar quando e onde você quiser. Existem outras turmas durante o ano que você pode aplicar Tem para três participar. turmas, né, Bruno, do Branding Aplicado. Durante o ano você tem três turmas. Começa agora em 1º de abril, a primeira turma, que é muito bacana. Então, tem os 5 clientes que vocês vão trabalhar. E aí você realmente vê se você está aprendendo de fato, né? Porque o método na prática é o método que você vai ter um cliente ali que vai exigir de você como se fosse um cliente, né? Então, a gente tem vários desafios de cliente, a gente vai ter a mentoria minha, do Danilo, da Fernanda, do Hugo, junto com os work sessions do cliente. Exatamente. Bruno, Ana, você falou muito sobre conexão. Onde entra, então, o marketing de influência nessa revolução do branding? Então, quando a gente fala de identificação, o Brasil é o país que mais tem trabalho com influenciadores, né? A questão é quando você trabalha com influenciadores, mas eles não refletem a sua marca, né? Então fica aquela coisa, o que que a pessoa e a marca conversam. É como se fosse fazer um co-branding. Você precisa alinhar essa influenciadora com a sua proposta de valor, seus atributos de personalidade de marca, a sua proposta de valor. Senão você vai estar só jogando uma venda ali, e isso não constrói valor como um todo. A gente precisa tomar muito cuidado quem a gente escolhe. A gente está vendo grandes negócios, né, nascendo de influenciadores, inclusive. Então, eu acho que é uma conversa muito boa, mas tem que saber entender quais são, né, qual é a personalidade da marca, qual é a personalidade da influenciadora, a visão do mundo, os valores, e como é que uma coisa se soma à outra, para não correr o risco. Até uso esse caso, né, do Kanye West com a Adidas, que é um risco de você ter um influenciador, até um co-branding, que depois você vai, enfim, ter problemas sérios. Eles perderam mais de 1 bilhão, né, na venda dos. Pararam de vender o co-branding que eles faziam juntos, porque, enfim, o Kanye West começou a fazer comentários, né, extremamente ruins, e, enfim, uma marca que não aceitava esse tipo de, obviamente, de situação, né, nazistas, enfim. Então, esse é um lugar perigoso de você usar uma influenciadora que não vai construir valor para você. Talvez ela faça uma boa venda, mas ela talvez não fidelize, né, o seu cliente como você precisa. Então, é um pouco o que eu chamo da não cair na mídia pela mídia, no push pelo push, no hard sell pelo hard sell. O hard sell, ele é bom, ele é importante, mas ele não é suficiente para o grande trunfo, que é um branding bem feito, que é construir fidelização, né? Legal. Tem aqui, ele perguntou um pouco uma dúvida sobre o curso. Eu não entendi. O plano é anual, mas tem aulas ao vivo. Como faço eu perder as aulas ao vivo e se tiver dúvidas, tem como tirar as dúvidas? Eu acho que tem duas coisas aqui que eu acho que a gente precisa. A gente está fazendo um modelo de assinatura, né? Então, a gente está hoje falando que a assinatura, você tem vários cursos dentro da plataforma da Laje. Então, a gente já tem outros cursos que são cursos que já aconteceram, tem muitos conteúdos lá super interessantes, com várias masterclass, mas tem esse curso que é o Branding Aplicado, que são 3 cursos ao ano, tá? Então, você está na plataforma usufruindo não só do curso, mas de vários outros conteúdos interessantes. Esse que é a nossa visão da construção do ecossistema, né? Não adianta fazer uma vez só. Então, você vai fazer uma vez só, sim, você vai aprender a beça, mas você vai ficar no ecossistema que você pode ver várias outras aulas. A gente está fazendo novos cursos, por exemplo, gestão de portfólio. A gente vai fazer um curso de naming, por exemplo. Então, a gente vai começar a oferecer outros cursos para vocês na plataforma com essa assinatura. Mas, obviamente, o nosso carro-chefe é o branding aplicado, né? Então, o branding aplicado é onde você tem clientes, né, 5 empresas pequenas, de pequeno porte,
ou de grande impacto, por exemplo, social. A gente fez Capitalismo Consciente, a gente fez o Instituto Ethos, são os clientes que a gente aplica o método, são clientes também que têm uma visão de mundo que a gente quer colaborar também. Então, é uma espécie, é uma assinatura para a plataforma, e o carro começa agora com o Brain aplicado 1º de abril. Não é uma. É 1º de abril mesmo. Então, a gente resolveu evoluir isso porque é legal a gente ficar o tempo todo, vocês ficarem conectados com a gente, vocês fazerem outros cursos além, né, do Branding aplicado. Mas o Branding aplicado é onde você realmente aplica o método. Tem uma pergunta que é como uma empresa do agronegócio pode fazer o rebranding de um produto que já existe, mas que quer ter um foco em um mercado específico e adicionar mais dois benefícios, não tendo um time engajado. Por isso que a gente trabalha, e assim, o time engajado, ele engaja quando ele conhece, reconhece valor, né? Então, um dos nossos aprendizados com a Laje, com essa nossa intenção de abrir nossa metodologia, é para vocês conseguirem falar dentro das organizações da importância dessa gestão do Brain, né? A gente tem várias pessoas que fizeram o curso que falaram para a gente: agora eu consigo convencer o meu CEO de que branding não é um conceito abstrato, né? Ele tem método, disciplina, tem gestão de resultados, muito importante falar de gestão de resultados. Então, quando a gente metrifica isso, né, mensura, a gente faz resultados, né? E vocês podem conversar isso com clientes de vocês. Mudança de branding, ponto de venda, vende 700% a mais, né? Então, a gente quer tirar certos falsos dilemas do mercado. E um caso típico é isso, é a desinformação, o não engajamento, porque não entende que está ali fazendo né, uma estratégia de negócio. E o CEO e os executivos, quando entendem isso, eles abraçam, porque facilita muito a vida deles, né? Porque muitas organizações trabalham, se você não tiver essas diretrizes do faz e fala, do propósito alinhados na operação, você está sempre discutindo um monte de coisa, você perde muito tempo, né? A organização perde dinheiro, perde tempo e perde energia. Quando você faz esse trabalho estratégico, você desce para a execução do dia a dia de uma forma muito mais clara, né? Alinhada e com mais autonomia. Então, você passa a ter muitos subsídios de conversar com uma pessoa que só olha negócio, olha números, né? E esse foi um pouco a nossa jornada desses 30 anos, né? A gente começou a falar de branding e a gente não tinha a cadeira ali do CEO do nosso lado. Foi uma jornada que a gente foi trazendo, conscientizando. Isso tudo faz parte dessa mudança do branding, né, de sair ali com uma mudancinha de marca, que há 30 anos atrás eu cheguei no Brasil a fazer concorrência de logos, né? Eu falei: gente, como assim? A parte mais estratégica do seu negócio, onde está gera mais o delta, né, de valor do seu negócio, você vai fazer uma concorrência de logo. Então, eu acho que essa jornada de evolução, de aprendizado, de conscientização de que branding não é só uma mudança de marca, é uma jornada que a gente está fazendo junto, e a gente está aqui aberto, abrindo método, trabalhando com a Laje exatamente para isso, né? A gente espera ajudar vocês a ter mais subsídios de conversa com o CFO, o CEO, né? Muitas vezes o CMO também, né? Ana, o Então, Hub Marketing disse parte de pesquisa na disciplina de branding. Como fazer? Quais as dicas de ferramentas e metodologias? E isso é abordado no curso? isso é abordado no curso, inclusive a gente traz o valômetro para vocês pensarem. A gente tem uma metodologia de pesquisa. É muito importante, né, quando a gente ouve das organizações: eu preciso ser client-driven, e a pessoa não sabe nem pesquisa, né? Então, o processo do curso, vocês vão falar com os clientes, cliente do cliente, dos consumidores. A gente incentiva vocês a fazer pesquisas, tem vários métodos de pesquisa. Então, hoje não tem como você fazer um projeto de branding que você não esteja ali entendendo as dores, as demandas, as oportunidades do consumidor ou do cliente, né? É fundamental, porque senão você perde a conexão, né? Você não entende a dor dele. E você não entende a dor,
e a demanda o que ele espera da sua marca, você não vai fazer um bom trabalho, você vai ficar desconectado, né? E aí tem um risco sério que é perder a relevância. Sua marca perde relevância, que ela não pode fazer, né? E aí ela fica velha. Tem muita gente com dúvida, talvez a gente não consiga responder todas, mas vou pedir para o nosso time, quem tiver dúvida sobre o curso, chama nossos consultores no WhatsApp, eles vão poder tirar as dúvidas de vocês, ou faz o seguinte, eu estou postando aí o link, que é o Entre Agora. Nesse link, você vai colocar seu nome, e-mail, telefone, e você vai para uma página de checkout. Lá tem um chat. Você pode chamar nosso time no chat, eles vão tirar as dúvidas que você tiver, mas reforçando. Vou fazer um resumo aqui, como teve bastante dúvidas, Ana, eu vou fazer um resumo bem rápido aqui do que é a comunidade, tá? Ah, então é o seguinte, a comunidade, você tem acesso por 12 meses a todo o nosso conteúdo online, tá? E dia 1º de abril nós começamos a turma do Branding Aplicado, que é uma imersão ao vivo na prática, que tem aulas todas segundas e quartas. Deixa eu só dar uma confirmada que se é segunda e quarta, porque tem aqui o cronograma. Você vai assistir as aulas gravadas, você assiste no tempo que você quiser, né? Então, você tem as aulas gravadas, mas você tem também os encontros online. E esses encontros em que a gente tira as dúvidas, que a gente ou tem uma masterclass, ou encontro com o cliente, encontro com os mentores. Tá, Exatamente. Essa imersão, você só Bruno? tem Caiu o entrando chat. na comunidade no plano anual. Caso você não queira fazer a imersão, é bem iniciante, nós temos um plano que é o Laje Essential, que ele hoje está 12 parcelas de R$ 97, que ele é bem mais acessível, e você vai ter acesso ao Laje Essential, que fala um pouco sobre a nossa metodologia, mas não entra em tantos detalhes como o branding aplicado. E Ele não você tem. aplica, né? Ele não tem cliente, é só assistir às aulas. Exatamente. Tem uma outra pergunta aqui, Ana. Ah, eu sou uma organização sem fins lucrativos. Esse curso ajuda também? Muito, muito. Primeiro eu acho que a gente tem que pensar o que que é uma organização sem fins lucrativos, né? Você tem que pensar no modelo de negócio, porque isso é uma questão que a gente trabalha bastante. Qual é o seu modelo de negócio? Como é que você vai atrair pessoas? É sem fins lucrativos, mas você tem que gerar receita, porque todo mundo gera receita, ou por patrocínio, ou por, né, doação. Então, o seu modelo de negócio precisa ser pensado para que você atrai e para que você consiga se manter vivo. Então, a gente fala que são empresas sociais até. A gente gosta de ressignificar um pouco esse lugar. São empresas sociais, que vocês têm um lucro, têm um resultado, que vocês vão reinvestir, né? Mas você precisa pensar como é que você vai sobreviver. Tem muitas organizações que nos pedem, eu não consigo reter, eu não consigo crescer, eu não consigo, né, ter clientes, porque esse modelo ele não fica em pé se você não pensar o seu modelo de negócio, tá? Então é super útil, sim, você pensar como é que você vai crescer para criar mais impacto. Exato. Teve um aluno que pediu aqui para mim, Ana, para eu mostrar por dentro como que é a comunidade. Eu vou compartilhar aqui bem rapidinho por dentro da área de membros. Quando você entra ali na nossa comunidade, aqui você tem acesso a todos os nossos cursos. Você vai ter acesso se você entrar na especialista, você vai ter acesso a todos os cursos. Tem Revolução do Branding, as Masterclass, na prática. Então, assim, todo mês você tem um curso, a cada 3 meses você tem um curso novo que entra nessa sessão, e aqui está toda a nossa biblioteca de cursos que você vai poder ver e assistir o momento que você quiser. E caso você não consiga participar das nossas aulas ao vivo, não se preocupe, que elas ficarão gravadas e você pode assistir no outro dia, no carro, indo para o trabalho, da forma que você quiser. E nós temos ó, o grupo no WhatsApp para você tirar dúvida a hora que você quiser. Lógico que o nosso time não vai ficar 24 horas por dia, mas a comunidade ela está lá presente 24 horas por dia e vai poder tirar ali Tem todas as muita dúvidas. troca, né? Tem muita troca legal, tem muita gente legal, que depois eles viram mentores, a gente realmente é uma comunidade bem viva
e muito apaixonada, de certa forma, né? Todo mundo traz coisas novas. E a gente vai estar sempre gerando case, gerando papers, estudos. E Então, tem, para mim, uma das coisas mais ricas é a comunidade. Quando a gente participa de comunidade, assim, é um local que é uma fonte inesgotável de informação, que além dos mentores, dos professores, você tem os alunos, que são alunos do mercado. Assim, nós temos alunos dentro das principais agências aí do Brasil, que você vai poder, surge muita oportunidade, é muito bastante troca. A gente vai agora nas últimas perguntas, lembrando que quem é do Rio amanhã pode encontrar você, né, Ana? É verdade. Amanhã estamos lá na Travessa, lançando o livro no Rio, Travessa do Shopping Leblon, às 7 horas da noite. Vai ser um prazer receber vocês, quem está no Rio. Fizemos São Paulo semana passada, foi muito bacana. Muita gente bacana lá. Então, se vocês não compraram o livro, se vocês compraram, trago o livro para assinar, ou comprem na hora lá na Travessa do Leblon, às 7 horas da noite. Exato. Vamos numa última pergunta aqui. Assim, essa é muitas dúvidas, surge muitas vezes, quer dizer, para empresas que estão começando agora, vale a pena passar por todas essas etapas, como mencionadas na onda de valor, ou seria melhor recomendado quando a empresa já estiver madura? É muito importante você fazer o seu código genético ao nascer. Vou te dar um exemplo muito legal. E a gente faz algumas empresas que nascem com brand strategy e com corporate strategy juntos, né? Por exemplo, Lingerie, não sei se vocês conhecem essa marca, é uma marca que a gente fez há alguns anos, uma marca que não tinha nenhuma, né, experiência de lingerie no Brasil bacana, e a gente fazendo toda a estratégia é, com o cliente, antes de lançar, você define todo o seu diferencial, né? Então, é um lounge que fala de lingerie, era a intenção já virar presente, então, toda a experiência da loja, e como é que cresce rápido quando você sabe o que você quer construir. Então, você está nascendo com um negócio, o faz e fala, o seu propósito, né? O porquê que você está fazendo, quais os seus atributos de personalidade, sua proposta de valor para o cliente e a sua proposta de narrativa de comunicação são fundamentais. Todos os cases que nascem, que crescem, como a Dengo, ou como uma Starbucks, eles saem de um mercado muito comoditizado, né? E criam uma diferenciação tão rápida e crescem muito mais rápido. Então, se você quer crescer o seu negócio, pense no seu faz e fala, no seu código genético, para nascer rápido, saudável e crescer rápido. Muito bom. Ana, muito obrigado aqui pelo seu tempo. Eu, Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, né? Foram muitas pessoas. Espero que exatamente. tenham curtido. E Tivemos vamos lá. uma quase 2.500 pessoas ao vivo hoje. Muito legal. Recebi aqui um monte de coisas pelo Instagram, depois eu vou olhar. E o seguinte, você que quer fazer parte aí, fazer parte da revolução do branding, dá tempo aí, tem ainda algumas vagas para essa imersão branding aplicado que vai começar agora em abril. Nós postamos o link aí para você tirar suas dúvidas, para você entrar dentro dessa comunidade. Vai ser um prazer passar os próximos 12 meses aí com vocês. Vai ter muito conteúdo, muita troca. Vai ser uma experiência transformadora. E Ana, deixa um recado final para quem esteve conosco até a gente. Não, eu queria agradecer, queria que vocês saíssem daqui inspirados, mais conscientes e com uma intenção muito clara, né, de fazer a diferença para você como profissional, para a organização que você trabalha e para esse Brasil que precisa de mais gente com energia, né, de fazer, energia boa, de pensar consciente, fazer com intenção clara. Estamos aí abrindo nosso coração, abrindo nosso método e abrindo a conversa para a gente estar junto para esse próximo ano, né? Esse é um ano bem interessante para todo mundo. Legal. E só Então, reforçando, ainda tem a gente, quem entrar hoje aqui com a gente, tem algumas vagas ainda que vai poder fazer participar do encontro lá na agência na Couto, bem fechado, exclusivo para essa turma. Vai poder assinar o livro com a que Ana, vale, né? vai ser um bate-papo. O link está aí. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até aqui. Um grande Obrigada, abraço. obrigada, galera. Até breve.
E aí? Só ver. Um segundo. Paulinho, você consegue parar?